Olá pessoal, estamos aqui novamente para o nosso curso do Apocalipse. Hoje é a penúltima aula, a aula 22, vamos estudar o capítulo 21 do livro do Apocalipse. Sempre lembrando, para vocês poderem se inscrever no canal e divulgar para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo tão importante, tão valioso do Evangelho que tem na central das Escrituras. Então vamos lá, nossa aula hoje é o capítulo 22, deixa eu colocar aqui para nós isto. Então, esse capítulo, ele trata daqueles que vencerem, que serão os vencedores, serão chamados filhos de Deus, isso é, herdeiros de tudo que o Pai possui, e também esse capítulo fala da terra, quando ela alcança a sua glória celestial, isso lá no final do milênio, onde ela se tornará um reino celestial. Então, o capítulo 21, verso 1, encontramos assim: Vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Esse novo céu, essa nova terra, é descrito em Doutrina e Convênios da seguinte maneira: portanto, é necessário que seja santificada de toda a iniquidade, a fim de ser preparada para a glória celestial. Pois após cumprido o propósito de sua criação, será coroada com glória, sim, com a presença de Deus o Pai, para que os corpos que forem do reino celestial possuam-na para todo sempre, porque com esse intento foi feita e criada, e com esse intento são eles santificados. E também em verdade vos digo que a terra vive a lei de um reino celestial, porque cumpre o propósito de sua criação e não transgride a lei. Portanto, será santificada, sim, embora vá morrer, tornará a ser vivificada e suportará o poder pelo qual será vivificada, e os justos herdá-la-ão. Está lá em Doutrina e Convênios, seção 88. E o Senhor também diz: em verdade vos digo que quando terminarem os 1000 anos, lá no final do milênio, e os homens novamente começarem a negar seu Deus, então pouparei a terra, mas por pouco tempo. E virá o fim, e os céus e a terra serão consumidos e passarão, e haverá um novo céu e uma nova terra. Por todas as coisas velhas passarão, e todas as coisas tornar-se-ão novas, sim, o céu e a terra e toda a sua plenitude, tanto homens como animais, as aves do céu e os peixes do mar. E nem um único fio de cabelo nem argueiro serão perdidos, pois são obra de minhas mãos. Está lá em Doutrina e Convênios 29. Também em Doutrina e Convênios 130 nós lemos que também é um globo semelhante a um mar de vidro e fogo, onde todas as coisas passadas, presentes e futuras manifestar-se-ão para a sua glória, e estão continuamente diante do Senhor. Como foi dito, será uma nova terra, bem diferente da que conhecemos hoje. Ela é representada como um mar de vidro e cristal, onde as pessoas que habitarão esse reino, conhecerão as coisas passadas, presentes e futuras, estarão à sua disposição ao olharem para esta terra. No verso 2, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como esposa, adornada para o seu marido. Lembra que a gente comentou que a nova Jerusalém é um símbolo da esposa, a igreja é um símbolo da esposa, e o marido, claro, é o Salvador Jesus Cristo, E a santa cidade, a nova Jerusalém, então temos 5 fatos a serem entendidos sobre a Nova Jerusalém. Primeiro, a velha Jerusalém. Dá para ver na foto a velha e uma representação acima da Nova Jerusalém. A cidade onde o Salvador ministrou pessoalmente, a velha Jerusalém, aos homens, que será reconstruída juntamente com o templo e se tornará uma das capitais durante o milênio, de onde sairá a palavra do Senhor. Então, vai ser muito importante ainda a cidade de Jerusalém, será ainda um local, uma das capitais, Jerusalém no Velho Mundo e no Oriente Médio, e Sião nas Américas. A Nova Jerusalém, ou Sião, a cidade de Deus que será construída no continente americano. Então, a
aspecto. Terceiro, a cidade de Enoque, a Sião original, a cidade de santidade que foi levada aos céus, né? E a cidade de Enoque que foi transladada e seus habitantes agora em seu estado ressurreto retornarão como a Nova Jerusalém, para se juntar com a cidade que leva o mesmo nome que será construída no continente americano. Então, aquela cidade de Enoque, com aqueles habitantes, retornarão para se juntar a Sião, que será construída lá no Missouri, né, onde temos já falado isso em aulas anteriores, sobre a Nova Jerusalém, e será uma outra capital do reino milenial do Salvador. E aí, o 5, né, o item 5, quando esta terra se tornar uma esfera celestial, isso é depois do milênio, a grande cidade, a Santa Jerusalém, novamente descerá dos céus da presença de Deus, e essa terra será a morada de seres celestiais para sempre. Então é uma representação também do local de morada, né, da capital da terra, quando ela se tornar um reino celestial. Então, esses são os 5 aspectos a respeito da Nova Jerusalém que a gente precisa conhecer, ok? Seguindo em frente, o Senhor disse a Enoque: e retidão enviarei dos céus, e verdade farei brotar da terra para prestar testemunho do meu unigênito, de sua ressurreição dentre os mortos, sim, e também da ressurreição de todos os homens. Retidão e verdade farei varrerem a terra como um dilúvio, a fim de reunir meus eleitos dos 4 cantos da terra em um lugar que preparei, uma cidade santa, para que meu povo cinja os lombos e anseie pelo tempo da minha vinda, pois ali estará meu tabernáculo, chamar-se-á Sião, uma nova Jerusalém. Uma coisa importante aqui, os profetas têm nos ensinado que a verdade, né, farei varrerem a terra, ele está dizendo ali que retidão enviarei dos céus e verdade farei brotar da terra. Retidão enviada dos céus é a restauração do evangelho. E essa verdade que brotou da terra é o livro de Mórmon, que presta testemunho do Salvador Jesus Cristo. Ok? E aí ele continua, e o Senhor disse a Enoque: então irás com toda a tua cidade encontrá-los lá, e recebê-los-emos em nosso seio, e eles ver-nos-ão, e debruçar-nos-emos sobre o seu colo, e eles debruçar-se-ão sobre os nossos ombros, e beijaremos um ao outro. E lá será minha morada, e será Sião, a qual sairá dentre todas as criações minhas, e pelo espaço de 1000 anos a terra descansará. Imagine que evento glorioso, quando o povo de Enoque, a cidade de Enoque, retornar e se juntar à Sião moderna, que será construída, né, no futuro, no condado de Jackson, no Missouri. Né? Vai ser um momento maravilhoso. E aí ele fala que a terra descansará porque não haverá iniquidade sobre a terra durante esse espaço de 1000 anos. Essa esposa adornada para seu marido, a esposa é a igreja de Jesus Cristo, né? E o marido é o Salvador, como a gente já falou em outra aula. Então, é um evento grandioso que vai acontecer e que ansiamos por isso um dia para conhecer e saber um pouco mais sobre esse povo de Enoque. Nos versos 21:3, no capítulo 21, verso 3, e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, com os homens, e com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. O elder Bruce R. McConkie, ele disse que Deus estabelecerá sua casa, seu templo será erigido, a Nova Jerusalém será construída e a cidade de Enoque se juntará a ela. Este será o centro da pura e perfeita adoração que estará entre os homens. E Cristo, claro, habitará pessoalmente, a nossa 10ª regra de fé fala isso, né, sobre a terra, e ele será o governante, o rei principal, e a gente já tratou desse assunto na aula passada, né, os assuntos nesses últimos capítulos, eles se repetem, provavelmente João querendo reforçar, não as pragas, não as calamidades, mas reforçar a bênção que vai ser o milênio, a grandiosidade dos eventos que antecederão, a presença do Salvador durante o milênio e o final de tudo, né? O final desta terra, do porquê ela foi criada, né? Que o propósito de Deus é
levar a efeito, ou tornar, né, dar a oportunidade para todos nós, levar a efeito a imortalidade e a vida eterna de todos nós. Esse é o propósito que a Terra foi criada. Nós viemos aqui para sermos testados, provados, e lá no final, essa Terra será um reino celestial que brilhará nos céus e será a morada dos seres exaltados e celestiais, né, durante toda a eternidade. Verso 4: E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aqui ele está falando a respeito do milênio, né? Eu coloquei essa foto, que uma das expressões do milênio é que ninguém vai, né, o leão vai conviver com o carneiro e ninguém vai fazer mal. Durante o milênio vai haver um novo estilo de vida, né? Os animais provavelmente se tornarão vegetarianos, de uma outra maneira vamos mudar muito, a terra mudará muito. Esse enxugará toda lágrima, né? Isaías profetizou o estado de felicidade durante o milênio, né? Então, durante o milênio as pessoas não vão morrer, como a gente conhece hoje, não vai haver doenças, o corpo será transformado e as pessoas vão viver até os 100 anos e num piscar de olhos serão transformadas e ressuscitadas. Então, não haverá pranto por causa disso, né? Não haverá morte. Ali ele fala, né, Isaías fala, o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Em uma revelação ao profeta Joseph Smith, o Senhor declarou, e não haverá pranto, porque não haverá morte. Nesse dia, uma criança não morrerá antes de envelhecer, e a sua vida será como a idade de uma árvore, que é 100 anos. E quando morrer, não dormirá, isto é, na terra, mas será transformada num piscar de olhos e será arrebatada, e seu descanso será glorioso. Então, as pessoas que viverem nesse período, que nascerem durante o milênio, nascerão para a exaltação no reino do nosso Pai Celestial. O Senhor reservou seus espíritos especiais para viverem também nesta época de preparação para a segunda vinda e também os que vão estar na terra durante o milênio. Quando ele fala que as primeiras coisas já são passadas, né? Isto é, a terra em seu estado celestial, onde a morte e a iniquidade deixarão de existir. Então, durante o milênio, Cristo reinará pessoalmente na terra. E a terra vai passar por uma glória paradisíaca. É a mesma glória que havia no Jardim do Éden antes da queda. Esta glória pode ser comparada à ordem terrestrial, pois somente aqueles que estiverem vivendo, no mínimo, esta lei, né, poderão permanecer durante o milênio. A gente já expôs isso em outras aulas, não precisamos nos alongar mais sobre isso, né? Verso 5. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. João foi instruído a escrever, né, como testemunho de que essas coisas certamente acontecerão. E já estamos presenciando muitas delas, né? Muitos desses sinais dos tempos que João profetizou e escreveu. Nefe também escreveu. E também temos o relato de Éter, que ainda nós não temos, né? Relato lá do povo de Jared, que também escreveram sobre isso, que um dia vamos receber a parte selada do livro de Mórmon, onde também consta muitas das coisas que iriam acontecer nesses últimos dias. Mas não é para agora isto, né? O verso 6, e disse-me, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Aqui o Salvador prestando testemunho. Alfa é a primeira letra do alfabeto e ômega a última, né? Ele é o princípio e o fim. Ele é o criador desta terra, né? O Filho amado do nosso Pai Celestial. Esse quem tiver sede, e de graça darei, Jeremias, falando do Senhor Jeová, disse, né? Jeová era o nome de Jesus Cristo durante o período do Velho Testamento. Então, ele diz lá, porque o meu povo fez duas maldades. Ele estava criticando o povo de Israel. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas fendidas em algumas versões, cisternas rotas, isso é, que não retém água, né? Então, ele estava criticando Israel por abandonar a água viva que o Senhor oferecia para seguir atrás de deuses de pedra, de madeira, que não podiam fazer nada, né? E hoje em dia é a mesma coisa, né?
Eu gosto muito de uma expressão que o Elder Maxwell usava, ele gostava de usar algumas expressões, ele diz assim: sair da igreja é como você estar num oásis no deserto, para procurar água fora, para procurar água lá no deserto. Né? E é isso que às vezes muitas pessoas fazem, né? Deixam de absorver a água viva. Né? E o próprio Salvador, né, quando encontrou aquela mulher lá no poço, né, conhecida nessa história, ele disse assim: ó, se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Uma coisa importante, irmãos, essa água viva é o Evangelho de Jesus Cristo com suas ordenanças e convênios, que, quando guardados e cumpridos, nos levará ao reino celestial. Essa é a água viva que o Salvador está oferecendo, que não se encontra em nenhum outro lugar, a não ser dentro da igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. Como já estudamos, a igreja é aquela mulher vestida do sol, é aquela que pode levar as pessoas para o reino celestial de Deus. O Elder McConkie, né, ele falando, água viva são as palavras de vida eterna, a mensagem de salvação, as verdades sobre Deus e seu reino são as doutrinas do Evangelho. E eu acrescento aqui os convênios. Água viva também pode ser o Espírito Santo, como João registrou as palavras do Salvador que diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva manarão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haveriam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então essa água viva também é o Espírito Santo que ensina todas as coisas que devemos fazer. Verso 7. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Isso já é conhecido nosso, né? Todos aqueles que forem exaltados receberão todas as coisas, serão co-herdeiros com Cristo. Tudo será deles. Todas as coisas serão deles. Né? E essa promessa, né, de que será seu filho, foram feitas aos que vencerem, né, e forem merecedores do reino celestial. Na versão inspirada, né, nós lemos o seguinte: mas todos quantos o receberam, a eles deu ele o poder de serem feitos filhos de Deus, não servos, não escravos, mas filhos de Deus, somente os que crerem em seu nome. E Paulo afirmou também: filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Ok? Isso é uma doutrina muito conhecida, né? Daqueles que herdarem o reino celestial, a exaltação, terão todas as coisas, serão co-herdeiros com Cristo. Verso 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aqui é preciso, de novo, uma explicaçãozinha, né? Aqui ele está falando dessa segunda morte, eu vou até grifar aqui. Essa segunda morte que ele fala aqui, está falando quando as pessoas vão para o mundo espiritual. Porque essas pessoas, os tímidos, os incrédulos, os abomináveis, aqueles que não cometerem o pecado imperdoável e forem esse tipo de pessoas, eles vão para o inferno aqui no mundo espiritual, também chamado de inferno, ou um lago de fogo e enxofre também. Não é o inferno final ainda. Por quê? Porque esses serão herdeiros do reino celestial, pelo menos. Ok? Somente os filhos da perdição é que vão para aquele inferno final. Então, às vezes, muitas pessoas confundem esses dois infernos. Então, temos que lembrar que dentro da prisão, uma subdivisão chamada de inferno. Eu já expliquei na aula passada, parece que aqui, pense, no último dia antes do julgamento, aqueles que estiverem no paraíso, e é claro, alguns já até saíram, vão para o reino celestial. Os que estiverem na prisão, e estou falando lá no final, né? Porque muitos da prisão, quando é feita a obra vicária para eles, e se eles cumprem os requisitos, o que acontece? Eles passam por paraíso. Então esses aqui já estão no reino terrestrial. E o reino teleste
né? Parece que já está definido aí, lá no último dia antes da ressurreição final. E claro, aqui também, né, estarão os filhos de perdição. Ok? Então, isso é importante a gente entender. Esse é um princípio que poucos membros da igreja entendem, né? Acham que o inferno é só aquele inferno final. Mas a gente já estudou sobre isso, né? Que o inferno vai liberar os mortos. É esse inferno no mundo espiritual que vai liberar os mortos para que ressuscitem e ou vão se tornar filhos de perdição ou vão para o reino celeste. Nesse verso, João relaciona alguns pecados, né, que levam as pessoas ao inferno dentro do mundo espiritual, o que é também uma segunda morte. O Elder Bruce Armacong, ele disse: após a separação do corpo e do espírito, que é a morte natural, os maus e os ímpios morrem uma segunda morte, uma morte espiritual, ou seja, eles são expulsos da presença do Senhor e morreram no tocante às coisas da justiça, que são as coisas do espírito. Portanto, o Senhor disse que o medroso, o incrédulo, todos os mentirosos e aqueles que amam e cometem a mentira, bem como o libertino, o feiticeiro, terão sua parte no lago com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Em verdade eu digo que eles não terão parte na primeira ressurreição, mas terão parte na última ressurreição, se não se arrependerem e mudarem esse modo de vida. Mas quando esses aqui designados tiverem sofridos pelos seus próprios pecados, depois de terem pago até o último centavo no inferno, depois de terem sofrido a ira do Deus Todo-Poderoso até a plenitude dos tempos, eles virão na segunda ressurreição e receberão a sua herança no reino celestial. Aí fica bem claro, entendido. Agora eu queria só fazer um parênteses aqui, neste aqui sofrido e pago. Está aqui do lado. Essas duas coisas temos que entender. A doutrina da expiação. O Salvador Jesus Cristo pagou o preço pelos seus pecados. Ninguém sofre para pagar pecados. O que ele tem que pagar? É o preço da mudança. Porque mesmo no reino celestial, esse tipo de atitude dessas pessoas aqui, feiticeiros, adultos, não vai ser permitido. Porque é um grau de glória. E eles terão então que pagar o preço da mudança. Por isso eles estão lá, alguns estão lá já há alguns milhares de anos, e no mínimo os últimos vão ficar lá pelo menos 1000 anos, para pagar o preço da mudança. Mudar o seu caráter, mudar a sua maneira de ser, para poder então adentrar o reino celeste, que é um grau de glória. E que será visitado pelo Espírito Santo e pelos do terrestre que vão ministrar lá. Tá? Fica bem entendido isso para que a gente não confunda. Então, alma também, né? Desculpe, doutrina e convênios também, o Elder Macon cita, né? Isto é um período concedido de sua morte espiritual cessará. Isto é, o período concedido de sua morte espiritual cessará. E morte e inferno deverão entregar os mortos que neles há. Tá vendo como fica claro aqui agora? Está falando da morte, do inferno no mundo espiritual? Porque vai entregar os seus mortos, as pessoas vão ressuscitar. E todos os homens, exceto os filhos de perdição, receberão a sua parte nos reinos que são preparados. Assim, estes vasos da ira são os únicos sobre quem a segunda morte final, né, terá qualquer poder após a ressurreição. Esses filhos de perdição, eles vão ressuscitar, mas eles serão encaminhados àquele inferno final, cujo destino, a sorte, o que vai acontecer com eles, ninguém sabe, o Senhor não revelou. Diz que só revelaria aqueles que forem para lá. Essa palavra tímido que fala ali, só aparece 2 vezes na versão portuguesa da Bíblia. Na versão em inglês diz medrosos e incrédulos. Nós lemos em Doutrina e Convênio, né, que a gente já falou sobre isso, que o medroso, o incrédulo e todos os mentirosos e tal, eles irão para o inferno no mundo espiritual. Tá? Provavelmente aqueles que por medo de perseguição decidirem seguir a besta e seus ensinamentos, e mesmo tendo recebido uma confirmação espiritual da verdade, não acreditaram e ficaram com medo de seguir o Salvador pelos caprichos do mundo. Né? É aquela parábola lá do semeador. Né? É a semente que caiu entre os espinhos, ou caiu à beira do caminho, o sol veio e as pessoas não conseguiram suportar.
Lago que arde, né, de fogo e enxofre, que fala em segunda morte, é uma representação do inferno, que é uma parte da prisão dentro do mundo espiritual. A alma descreve bem o sofrimento que os aguarda lá. Ele diz, ora, esse é o estado da alma dos iníquos, sim, em trevas, num estado de espantosa e terrível expectativa da ardente indignação da ira do Deus sobre eles. Portanto, permanecem nesse estado, assim como os justos no paraíso, até a hora da sua ressurreição. Não há uma certeza, né? Acredita-se que os missionários que vão do paraíso ensinar o evangelho no mundo espiritual, né? Lembra que Cristo foi lá, organizou a pregação do evangelho, então aqueles élderes e os membros fiéis da igreja vão lá pregar o evangelho para aqueles do mundo da prisão, no mundo espiritual. Parece que eles não pregam lá no inferno, parece, tá? Eu já vi alguns comentários sobre isso, mas é só uma opinião, alguma coisa que eu já ouvi e alguns falaram, não temos a certeza sobre isso, tá? Verso 9, e veio a mim um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Já falamos sobre isso, né? A esposa é representada pela cidade celestial, a Santa Jerusalém, né? A cidade dos seres exaltados, onde os seres exaltados morarão. Verso 10, e levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que da parte de Deus descia do céu. Nefe teve essa mesma experiência, né? Assim como Nefe, João também foi levado a uma grande montanha e ele teve as visões que ele registra aqui no livro do Apocalipse, né? Ele diz assim, pois aconteceu que depois de haver eu desejado saber as coisas que meu pai tinha visto, Nefe falando, né? Quando estava sentado ponderando no meu coração, fui arrebatado pelo Espírito do Senhor a uma montanha muito alta que eu nunca vira e sobre a qual nunca havia posto os pés. Então, nos tempos antigos, né, quando não havia templos, as montanhas altas eram usadas pelo Senhor para falar com os homens, e por isso elas podem ser comparadas aos templos. Sobre a cidade a Santa Jerusalém, a terra se tornará, né, uma esfera celestial, com sua capital que descerá de esferas celestes, que é a cidade santa, já falamos bastante sobre isso. Verso 11, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal. É a maneira que João tinha, com palavras mundanas, tentar descrever algo celestial. É a maneira que ele usou, né? Como pedras preciosíssimas, jaspe, cristal, resplandecente. É a maneira que eu acredito que são coisas difíceis de explicar na nossa língua, com as palavras que nós temos nas nossas línguas, né? A terra, agora em seu estado telestial, onde a iniquidade prevalece, né, sobre a sua face. Durante o milênio ela vai, como a gente já falou, vai ser transformada numa glória paradisíaca. Né, e depois ela vai ser tornada, quando o milênio acabar, numa esfera celestial. Será coroada de glória com a presença de Deus. E aqueles que possuírem corpos celestiais possuirão ela para todo sempre. Tá? Já estudamos isso, já vimos isso. E a sua luz era semelhante ao cristal resplandecente. O profeta Joseph Smith ensinou o seguinte, os anjos não habitam em um planeta como essa Terra, mas habitam na presença de Deus, em um globo semelhante a um mar de vidro e fogo, onde todas as coisas passadas, presentes e futuras manifestar-se-ão para a sua glória, e estão continuamente diante do Senhor. O lugar onde Deus habita é um grande Urim e Tumim. Esta terra, em seu estado santificado e imortal, será transformada como em cristal e será um Urim e Tumim para os seus habitantes, pelo qual todas as coisas pertencentes a um reino inferior, ou a todos os reinos de uma ordem inferior, manifestar-se-ão aqueles que nela habitam. E esta terra será de Cristo. E já estudamos que aqueles que forem exaltados receberão um Urim e Tumim pessoal, uma pedra branca, onde eles vão saber coisas de reinos de ordens superiores. Ok? Então já é conhecimento nosso. E aí ele está descrevendo agora a cidade, o reino celestial, tentando descrever com a maneira que ele conseguiu. E tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel.
significando esse muro alto, significando proteção, e que haverá nessa cidade celestial, onde as pessoas viverão em paz e ninguém poderá entrar nela a não ser pelas portas. Esses anjos, né, são sentinelas e guardiões para somente permitir a entrada de quem for digno e prevenir a entrada de quem não for digno de entrar a ela. Né? Lembra que Brigham Young ensinou, né, a respeito da investidura, né? Ele disse: vossa investidura é receber todas as ordenanças da casa do Senhor, que são necessárias para que possais, depois de haverdes deixado esta vida, caminhar de volta à presença do Pai, passando pelos anjos, que estão de sentinela, podendo apresentar-lhes as palavras-chave, os sinais e os símbolos pertencentes ao santo sacerdócio e ganhar vossa exaltação eterna. Parece que João estava vendo essa situação quando descreve isso, né? O nome das 12 tribos, né? As 12 tribos de Israel, são citadas aqui, e para entrar na cidade celestial, devemos ser membros da família de Abraão através da casa de Israel. Isso faz parte do convênio abrâmico. Pois a Abraão o Senhor disse: farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei sobremaneira, e engrandecerei o teu nome entre todas as nações, e serás uma bênção para a tua semente depois de ti, para que em suas mãos levem esse ministério, o sacerdócio, a todas as nações. E abençoá-los-ei por meio do teu nome, pois todos os que receberem este evangelho serão chamados segundo o teu nome, e contados como a tua semente, e levantar-se-ão e abençoar-te-ão como seu pai. Então, na verdade, ao entrarmos para o evangelho, para a igreja, entramos para a família de Abraão, para a casa de Israel, através de uma das tribos de Israel, pelas quais recebemos nossas bênçãos eternas, sendo filhos literais ou por adoção. Né? Muitos são literais, mas também tem os que são adotados quando aceitam o evangelho. Mas sabemos, né, que a maioria dos que aceitam o evangelho tem o sangue de Israel em suas veias. O Senhor disse: pois os meus eleitos ouvem a minha voz e não endurecem o coração. E aos judeus o Salvador disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Ele está falando aqui também de um período pré-mortal, onde lá o Senhor nos conhecia. Lá também, em virtude da nossa fidelidade lá, podemos receber bênçãos aqui. E a Escritura diz que os mais valentes, os mais fiéis lá, receberam a oportunidade de vir à terra através da casa de Israel. Hoje a grande maioria são de Efraim e também Manassés, mas temos pessoas de outras tribos espalhadas. O grande momento dessas outras tribos ainda é futuro, mas elas também serão coligadas, estão já sendo coligadas de alguma certa maneira, né? O apóstolo João está pregando entre elas. Então isso é importante. Ao entrarmos na igreja, somos adotados ou somos literalmente de uma das tribos de Israel. E essa é uma bênção de exaltação prometida, né, pelo Senhor. E aí ele cita as portas, né? Do lado leste tinha 3 portas e assim por diante. Ele cita a disposição das portas, né? A do leste, do norte, do sul e do oeste, parece que é um retângulo, né? Tinha 3 portas de cada lado desse retângulo, né? Falando da cidade celestial. Ele vai dar as medidas depois também da cidade. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. Né? Os 12 apóstolos originais do Cordeiro serão os nomes dessas 12 portas. E aqui ele dá a medida mais ou menos da cidade. Não sei como ele conseguiu essas medidas, mas ele talvez recebeu. Então a cidade estava situada em um quadrado e o seu comprimento era tanto quanto a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento e largura e altura eram iguais. Essa cidade, então, vista por João como um grande cubo, pois sua largura, comprimento e altura tinham a mesma medida. Esses 12.000 estádios, um estádio mede aproximadamente 185 metros, é uma medida antiga. Então, 12.000 estádios é aproximadamente 2.220 quilômetros, ou seja, 4.928 milhões de metros quadrados. Esse é o tamanho da cidade celestial vista por João, cujo tamanho é mais da metade do Brasil, que tem 8.516.000 metros quadrados. Sem contar a altura da cidade, note novamente o número 12. Tá?
não temos o que comentar sobre isso. Verso 17, mediu o seu muro de 144 côvados, medida de homem, que era a do anjo. Lembra o número 12 de novo, múltiplo de 12, 140, 12 vezes 12, 144. Não sabemos quanto mede um côvado de um anjo, mas o de um homem é aproximadamente 50 centímetros. Então, o muro media aproximadamente 72 metros de altura. Note novamente o múltiplo de 12 na medida. É uma descrição que ele está dando da maneira que ele viu da cidade celestial, da Nova Jerusalém, né, onde os justos vão morar. E o seu muro era construído de jaspe, a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. O profeta Joseph Smith, numa revelação, ele disse: abriram-se os céus sobre nós, e contemplei o reino celestial de Deus e sua glória, e vi a incomparável beleza da porta por onde entrarão os herdeiros desse reino, que se assemelhava a chamas de fogo circulantes. Vi as belas ruas desse reino que pareciam ser pavimentadas em ouro. Então é uma descrição do reino celestial. Aqui ele está dizendo que os fundamentos, né? O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônia, e assim por diante. Ele usa essas pedras preciosas para tentar descrever a gloriosa cidade celestial. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Não vai precisar templo, porque vai ser a morada do Senhor, a morada de Deus também. É a casa de Deus também. Ele vai poder estar lá. Então não precisa um templo. Já vai ser um templo, a própria cidade celestial. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que a contamine, que cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Está falando daqueles que vão habitar, serão exaltados no reino celestial. Aqui nós já falamos sobre isso, né, do reino celestial. Só um detalhezinho aqui. A gente já falou sobre isso. Quando a gente entra no Evangelho, a gente recebe, ou é literal de uma das tribos de Israel, ou é adotado a uma das tribos. É importante a gente entender que quando a gente recebe pela bênção patriarcal, a tribo a qual a gente pertence, também significa por qual tribo nós vamos receber as bênçãos. Então toda a casa de Israel está contemplada nisso, e todos serão membros de uma tribo da casa de Israel para poder habitar no reino celestial. Aqui estão os símbolos desse capítulo 21. Novo céu e nova terra, a terra como um globo celestial de glória. A esposa a gente já tinha visto em outra aula, né? A igreja de Jesus Cristo, Alfa e Ômega, são títulos de Jesus Cristo. Águas da vida, né? O Evangelho de Jesus Cristo, as palavras de vida eterna, o Espírito Santo e o próprio Salvador Jesus Cristo, que providenciam esta água da vida, a água viva, que é o Evangelho de Jesus Cristo, com todas as suas ordenanças, com todos os convênios e com toda a beleza que é o Evangelho de Jesus Cristo. E por aqui nós terminamos essa aula de hoje, e na semana que vem estaremos com a nossa última aula, né, o capítulo 22, que também é um pouco repetitivo ele está falando também sobre a cidade, né? João queria dar a nós uma visão, né, de que mesmo depois de tantas dificuldades, das pragas, das coisas ruins que vão acontecer, que estão acontecendo, da iniquidade que está muito grande nesses últimos tempos, de que o final é glorioso para aqueles que guardam os mandamentos de Deus, aqueles que perseveram até o fim, aqueles que realmente guardam e aceitam e vivem a doutrina do Evangelho, que é fé, arrependimento, batismo, dom do Espírito Santo, que se repete num ciclo diariamente até o fim de nossa existência mortal. Ok? Então, até a próxima. Obrigado por estarem conosco.